vapor articulava todo o sistema de engrenagem e, por sua vez, eu canalizo esse movimento ao que me interessa. Reparem, evidentemente, que é uma questão muito bonita, uma vez que eu ganhei uma prova minha, hoje eu estudei de questão, e eu pedi para o aluno explicar por que a engrenagem tem esse processo de crescente, em termos de raio dessa engrenagem. Daí você estuda na física. O giro dessa massa maior é a física. Sãozinha lindíssima. Por que a última grandona começa no menor processo de crescimento? O cara podia explicar para mim até pelo sistema de Roldan e você e tal. Não sei porque eu não consegui. Mas, olha aí. Amiguinho, isso aí é o primeiro veículo. A vapor é um carro, o primeiro carro. Trenzão. Nossa, tamanho de motor. Não, esse aqui eu colocava água na secretária. Os caras ali faziam o quê? 1 quilômetro com 1000 litros d'água. Tá bom, aí que é isso? Tô brincando. Quem tinha uns 10 quilômetros. Vamos lá. Condições de vida e trabalho. Aqui em cima, pessoal, uma figura clássica que todo professor de história do fundamental sempre passa para os alunos. Chaplin, em sua obra Tempos Modernos, considerado um dos melhores filmes da história. Você fala assim, vou morrer daqui a pouco. Então você, a menos que você veja filmes bons. Esse é um dos que você tem que ver. Ele está no roteiro dos 1000 filmes para assistir antes de morrer. Mas se você assistir 1000 filmes antes de morrer, você corre uma lista. Tempos Modernos. Chato. Nunca vi ele. Ele fica na linha de produção, apertando os negócios, de repente ele engorda e sai, pega o cordão, lá ele não chefe. Aí tem uma cena que é essa cena aqui, que é muito interessante, por quê? Porque ele cai no meio das engrenagens. E ele começa a percorrer as engrenagens. Fica nítido uma expressão que se usa hoje. O trabalhador humano, ele virou uma engrenagem orgânica do sistema industrial. Já está essa expressão? O homem se tornou uma engrenagem orgânica. A ideia é por aí. Mas vamos lá. Condições de vida e trabalho. Formação dos cortiços. Isso aqui é até pela própria natureza de pobre, né? Pobre adora se interlocutar, pobre adora se juntar. Falou que é um caboclo, pobre curte. Né? Você pode ver uma das músicas de maior sucesso na pobrada. Os caras cantam Saudosa Maloca. Maloca querida, foi lá que nós passemos. Nossa, onde eu quero chegar? O sujeito sai do campo, vai para a cidade. Casas são caras ou baratas? Para o sujeito que não tem nem espaço no campo, ele vai ter condições financeiras de comprar uma casa. Um ponto sobre isso que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. O fato de eu ter a formação de cortiços, isso quer dizer que eu não tive uma revolução urbana, arquitetônica durante a Revolução Industrial? Tive ou não tive? Tive. Porém, esse avanço econômico urbano tem um custo. O pobre vai conseguir custear esse gasto? Não. Então, leis. E aí você tem que tomar bastante cuidado. Pode falar também que o excesso de pessoas pela cidade suporta as massas de governar. A infraestrutura de acondicionamento das pessoas é insuficiente a demanda. Perfeito, tranquilo. Só que eu quero que você entenda, por que eu mudei a sua fala? Porque ela não vai vir desse jeito. Ela vai vir do meu jeito para te complicar na hora. A infraestrutura não atende à demanda da necessidade humana de acondicionamento no mesmo espaço. É a mesma coisa que ele acabou de falar. Muita gente falta condição. Não.
Porque receber por estar na terra, concordo com isso, pensou num princípio de direito trabalhista, por indenização por trabalho executado, que te fez falar isso com essa ideia de direito, de justiça. São terras comunais, de uso comum, então, teoricamente aquela terra pertence ainda ao uso do governo. Tá? André, mas aí tudo sobre a cidade, só que eu quero que você entenda uma coisa. Aí existe uma infraestrutura, porém essa infraestrutura não é capaz de atender o quê? A todos. E aí quando eu digo a todos, aqueles que conseguem ser atendidos é porque tem o quê? Condições de pagar, de bancar aquela estrutura. Água encanada, gás encanado, iluminação, ruas pavimentadas. Esse período é um período de consolidação da classe burguesa. E a burguesia quer se consolidar em todos os estágios que for possível exaltar o nome dela. Controle político, burguês. Quem quer melhor casa? A burguesia. Tanto é que eu quero mudar até o estilo. Eu quero uma construção que determine modernidade. Eu não quero uma casa que lembre castelos feudais. Que o castelo feudal me remete à figura do rei. Então eu não quero um palácio, eu quero um palacete. Que é aquela casa enorme, de grande luxo, mas fugindo das linhas medievais de construção. Eu quero outras linhas de beleza, outras variações da criatividade humana, que divergem daquela tradição medieval, feudal, monarquista. Tranquilo? Esse período do século XIX da consolidação, gente, ele é marcado por tantas criações burguesas que a própria burguesia dá nome ao período. Ela chama isso aqui de que? Da Bela Époque. Não é isso a expressão, principalmente você vê na literatura, da Bela Époque? Onde eu quero chegar? Condições insalubres dentro das fábricas. Só dentro da fábrica, o cortiço também é um lugar saudável para a pessoa morar. Dali ele sai, abriu a porta da casa dele, 10 filhos morando com ele, no mesmo quarto. Eu abro, Totozão passando ali do lado de fora, só o choquinho. É inacreditável essa habilidade ali. O que mais? Evidentemente, outra coisa que é importante na fábrica. A pessoa é acostumada a lidar com máquinas. Concorda que a máquina é uma novidade? Hoje, pessoas que já sabem lidar com máquinas são machucadas por elas. Quantas vezes já viu um sujeito meio ventilador, para ligar. Não sei o que é para os dedos vêm na barra do ventilador. Direto, isso acontece. Tanto é que a pessoa ele coloca o quê? Grades de proteção, mas mesmo assim o sujeito ele consegue enfiar alguma coisa ali. Eu digo alguma coisa porque cada um tem uma tendência. Depois que eu assisti Jackass, tudo é possível. Tranquilo, Sussa. Sujeitos a jornadas diárias de mais de 14 horas. Light, hein? 14 horas, tranquilo. Não era rasa, 16 horas. Existem casos, por exemplo, indústria na região de Bíblia, de capatazes que ficavam açoitando trabalhadores que diminuíssem o ritmo. Isso porque o cara já tinha só trabalhar 10 horas contínuas, aí chegava o capataz para vamos, em plena revolução industrial, eu tenho capatazes para castigar fisicamente o trabalhador que entrava em processo mais lento de produção, devagareza. Você tinha um caso automático. Tem obras, pessoal, que costumam mencionar que a vida do trabalhador inglês durante a Revolução Industrial só era comparada à vida de trabalhadores escravos na América Latina. Que a condição do trabalhador inglês era semelhante à condição, por exemplo, do negro escravo nas lavouras de café do Brasil.
Tranquilo? Então, se a Inglaterra às vezes questiona que o Brasil foi um país muito injusto com os negros, que abusou do trabalho escravo, grande parte do poder econômico do Império Britânico vem também justamente do quê? O abuso da autoridade do capital sobre as massas proletárias aqui, oprimidas e expoliadas. Tranquilo? Vamos lá. Sem nenhum direito trabalhista. Isso aqui deixa clara a ideia de expoliação, né? Retirar direitos do indivíduo que teria. Exploração do trabalho feminino e infantil. É remunerado. Mas é muito pouco. Muito pouco. Tanto é que nesse meio aqui vai nascer a ideia de quem? De Karl Marx. E um dos seus chavões de teoria vai ser justamente o quê? A mais valia. Deixa eu ver cá como foi. Isso. Cara, passa por aqui, não está em pra cá. Todo mundo já assinou essa lista? Só o maluco lá que é o cara aí. Passa lá, passa lá. A mãe, se não trabalhar direito? A mãe ou o filho. Ah, qualquer um? No acidente, aí é Assim como é hoje. Mas se precisa Você daria, você gostou? Tem 1 milhão de pessoas pedindo emprego, tem um fazendo serviço errado. Por que você vai ficar fazendo serviço errado? Não, mas esse espírito de bondade não é o espírito capitalista. Não sobreviveria. O capitalismo não. Tchau. Hoje é assim. Está começando. Vai estar nascendo. O nosso próximo bloco vai ser justamente o ludismo, o cartismo, desse começo aqui. Vai começar a organização trabalhista por mudanças. Tá? Revoltas contra o sistema industrial. Na realidade, o que nós temos? O início da Revolução Industrial, não gosto muito de datar as coisas, mas pense em meados do século XVIII, nós temos o início do processo industrial. Já no início do século XIX, nós temos as primeiras manifestações proletárias contra a exploração capitalista industrial. Tá? Então, assim, questão de prazo, é muito complicado isso, mas pense em torno de uma geração, entre 35 e 40 anos. Aquela geração que viveu essa mudança não se revoltou, mas a geração que já vem dentro da mudança, ela já consegue pensar numa modificação da estrutura. Você volta. Volta aqui. Vem ali. Olha aí, viu? Era por semana? Na realidade, você tinha um contrato diário, semanal, mensal, ou não tinha. Como você não tinha? Não tinha. Às vezes o cara ia lá, obrigava o sujeito a trabalhar, e na hora de pagar, o cara não dava o sujeito embora. Tchau. Mas aí contratava como se fosse pagar. É. Pagar. Gente, até hoje isso acontece? Vamos longe não. Ah, preciso contratar pessoas para fazer tal coisa, não tem, não deixa currículo. Não, então vamos fazer um teste primeiro, ver se funciona ou não. Trabalha uma semana aí. Trabalhou uma semana, valeu, não dá certo. Vai, então paga meu trabalho uma semana. Vai na justiça. Ah, né, mas isso é sacanagem. Não. Felizmente, há pessoas que trabalham dentro do sistema capitalista dessa maneira. Muitas vezes você fala que não vai trabalhar, mas eu falo, Salário alto ou baixo? Baixo. Nós já consideramos várias vezes o porquê disso. Vamos, passa. Aí vem aquilo que você pediu. São as resistências do trabalhador o quê? Ao processo de exploração. O primeiro movimento importante que chama a nossa atenção é justamente quem? O ludismo.
Qual que é a premissa do ludismo? Qual que é a ideia do ludismo? Ele fala o seguinte: antes da máquina, eu trabalhava conforme a minha necessidade e capacidade. Ganhava bem, vivia bem, comia bem, morava tranquilo, via minha mulher, meus barrigudinhos caramelentos. Dava cantar musiquinha. Glória, no lugar.